Pessoal do curso de Engenharia de Alimentos, uma ótima semana a todos vocês. Eu queria pontuar nesse vídeo, outra vez ressaltar a felicidade e a satisfação pelo vosso empenho, pela vossa dedicação. Em mensagens trocadas com a professora Márcia, que é a nossa coordenadora, eu pontuei para ela a felicidade, o quanto me causa satisfação o vosso empenho, e o interessante que dela também foi recíproco esse olhar, ou seja, ela pontuou que vocês estão extremamente focados, a maioria esmagadora tem respondido, tem trabalhado arduamente. Então isso me deixa muito feliz, dizer que eu tenho muito orgulho de vocês, de cada um de vocês, no todo e em particular, tá? Então a semana passada eu não gravei vídeo aula, eu pontuei um olhar do pensador francês, um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, onde o Pierre Bourdieu trabalha, e um dos focos da pesquisa dele é a questão da aquisição de capital cultural, ou seja, com quais mecanismos nós nos valemos para adquirir conhecimento, e esses conhecimentos eles são usados em quais situações. Então Bourdieu ele pontua a questão do hábitos, esse olhar, essa situação onde nós representamos determinados papéis, estamos permeados por uma série de conjunturas e situações que nos fazem agir de uma determinada forma ou outra. Então Bourdieu em si, ele não é um teórico que aborda simplesmente questões de natureza do Estado ou da sociedade. Bourdieu também é um grande pensador dos modelos educacionais, dos modelos de dominação, da percepção da sociedade com relação ao indivíduo, as formas de dominação que ocorrem em meio a essa mesma sociedade. Então, ao pontuar a questão do capital cultural, Bourdieu está observando também um olhar para a educação. Então, a disciplina que nós trabalhamos com vocês no curso de engenharia é sociedade, cultura e educação, tá? Então, quais são os momentos, quais são os elementos que fazem com que a sociedade, a cultura e a educação, elas, de certa forma, estejam estruturadas, alicerce, e elas sirvam de alicerce para a nossa vida em sociedade. Então, Bourdieu pensou a educação, Foucault pensou a educação. Foucault pensou a educação a partir de diversos matizes, mas um olhar do Foucault com relação à educação é como as escolas se parecem com presídios, como elas têm essas características, ou seja, salas fechadas, todas terminam num pátio, tanto presídios como escolas, todas têm pátio. Então, Foucault foi um pensador que mergulhou na estruturação da sociedade, nas violências da sociedade. Tá? Então observar, e eu queria pontuar com vocês o que é educação, afinal de contas. A educação é que nós aprendamos, que nós busquemos ao longo da nossa vida subsídios e aportes teóricos
para pensar a nossa vida. A educação ela é um elemento libertador, ou a educação é um elemento pragmático que busca resultados. Então, pensem na possibilidade de questionamento do que é educação, afinal de contas. Se nós formos buscar, se a gente for buscar historicamente, educação existe na Grécia, mas educação existe na Mesopotâmia, educação existe nas tribos. Então, o que é o ato de educar, afinal de contas? Tá? Então, como pensar a educação? O que é a educação? Quais são os caminhos da educação? Ou seja, os modelos educacionais, um modelo educacional grego, aristocrático, voltados para as classes dominantes, um modelo educacional romano ou latino, esse modelo educacional também permeado pelo domínio de um certo repertório de situações e possibilidades. Então, a educação na Grécia é uma educação voltada para a aristocracia, mas se vocês voltarem antes, lá no Egito, a educação também estava circunscrita a um número muito pequeno de cidadãos. Esses cidadãos principalmente eram os escribas. Então, os escribas egípcios dominavam os códigos, dominavam a escrita hieroglífica, dominavam elementos de matemática, de geometria. E se você andar historicamente, chegamos na Grécia. Quem tem direito à educação na Grécia? Quem tem direito na educação na Grécia dentro do olhar platônico é uma aristocracia mais voltada para a questão dos filósofos. Então, o olhar platônico sobre educação é um olhar permeado pelo controle do processo por filósofos. Platão cria uma escola chamada academia, e na academia raríssimas pessoas poderiam fazer parte destas aulas. Aristóteles cria o Liceu, e no Liceu há uma forma de se transmitir conhecimento mais aberta, mais natural, mais voltada para a questão do andar, do caminhar, a educação peripatética, ou seja, aprende-se enquanto anda. Então, discípulo e mestre eles acabam absorvendo conhecimento através desse contato com a natureza. Mas mesmo a educação aristotélica também voltada para uma aristocracia muito pequena, para uma porção muito pequena como poderia dizer, de educadores e educandos. Aristóteles foi professor de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Se vocês forem observar a educação na Idade Média, é uma educação voltada para um número muito pequeno de cidadãos, nesse caso, cidadãos subentenda religiosos. Então, uma educação da Idade Média permeada pela religião, controlada pela religião. Voltada para as questões da patrística de Santo Agostinho, essa busca de uma percepção onde o saber, o conhecer, o buscar aprender está voltado para as coisas do divino. Então a patrística de de Santo Agostinho, ela é voltada para essa noção de que o conhecimento é dádiva de Deus. Se andar um pouquinho mais e permear ao longo da Idade Média, vai se achar a escolástica de São Tomás de Aquino, ou seja, São Tomás de Aquino tentando, de certa forma, uma associação entre saber científico e saber religioso, ou seja, razão e ciência permeados, capitaneados pelo divino.
Então, a educação de Santo Agostinho é uma educação voltada para a questão de que Deus ele concede uma dádiva, Deus concede um presente ao ser humano e esse ser humano tem possibilidade de aprender a partir de um vetor divino. São Tomás de Aquino, já dentro de um universo pré-renascentista, pontua a noção de que ciência e religião podem andar juntas. Então, razão e ciência dentro de uma esteira e de uma esfera onde o divino está por trás e não é conflitante essa noção, ou seja, razão e conhecimento permeados e capitaneados pela religião. Então, uma religião, um conceito da Idade Média permeado pela condição de que raríssimas pessoas pudessem estudar. Então, uma educação da Idade Média é uma educação voltada para os mosteiros, para as ordens religiosas. O Renascimento ele pontua uma tentativa de dissociação desse universo medieval geocêntrico, Terra enquanto centro como poderia dizer, centro do sistema solar. A Terra é o centro e todos os planetas girando em torno, mudando para uma concepção heliocêntrica, a partir dos ensinamentos e dos estudos e pesquisas de Nicolau Copérnico, um cientista e professor polonês, e sendo ampliadas, sendo de certa forma evoluindo com Galileu Galilei. Então, com Galileu Galilei, há uma concepção de que tenta-se provar mecanicamente, através de experimentos e observações via telescópio, que a Terra ela não é o centro do sistema solar, e sim o Sol. E Galileu, por essa ousadia, quase perde a vida. Inclusive sendo excomungado, aí a Igreja Católica só pede desculpas a Galileu no ano de 1989, se não me falha muito a memória, dentro do papado do João Paulo II. Então, eu paro por aqui nesse instante, mas queria pontuar para vocês. Então, pensadores contemporâneos como Bourdieu morre em 2002. Bourdieu é uma pessoa que tinha um problema com sotaque gigantesco. A região da França onde ele vinha era carregado de sotaque. E Bourdieu foi ser professor em Paris. Imaginem o peso, imagine a carga de ódio e de desgosto que Bourdieu teve com o sistema educacional. Então, pensou nessa possibilidade do capital cultural em Bourdieu, pensa na aquisição de bens, ou seja, participação em peças de teatro, saraus de poesia, acesso a livros, coisa que, assim, raríssimas casas possuem essa possibilidade, ou seja, então, a educação enquanto elemento de às vezes mais aprisionamento do que libertação, tá? Então, observar Bourdieu, o que eu pedi para vocês sobre o capital cultural, andei lendo textos, eu vi conteúdos muito interessantes no que vocês escreveram e no que eu consegui ler, que vão de encontro com o pensamento do Bourdieu com relação à aquisição de capital cultural. Tá? Então, essa semana eu quero trabalhar com vocês esta possibilidade, indo, de certa forma, ao encontro do terceiro tema, que a mim que faz parte da minha disciplina, que é a educação. Então, vamos tentar trabalhar dentro da perspectiva da educação.
trabalhamos a questão da sociedade, trabalhamos num primeiro momento a questão da cultura, o que é cultura, no segundo momento o que é sociedade, e agora lentamente vamos tentar pontuar o espectro da educação e os seus caminhos, parcerias e possibilidades para a mudança da sociedade, tá? Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.